Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar uma revisão de direito administrativo, aqui com algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: uma prefeitura delega a gestão de resíduos sólidos a uma empresa privada, mantendo o controle e a fiscalização do serviço. Fica com a prefeitura ainda. Esse processo exemplifica qual conceito na administração pública? Gabarito letra A é o conceito de descentralização, pessoal. Descentralização, ela ocorre quando há uma transferência de competência de uma entidade para uma outra, mas o controle finalístico, né, a fiscalização fica ainda com o ente que descentralizou, tá bom? Mas a execução direta da atividade fica a cargo da entidade que foi delegada. Então, esse conceito é de descentralização. Lembrando que descentralização é diferente de desconcentração. Questão número 2. Um órgão federal cria internamente, diversas divisões especializadas para lidar com temas específicos como cultura, esportes e educação, sem alterar a entidade jurídica ou a criação de novas entidades. Então, se o órgão federal criou internamente outras divisões especializadas, então ainda existe hierarquia. Então, aqui é o processo de desconcentração, gabarito letra B. Lembrando que a desconcentração é uma distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, visando ali a eficiência administrativa. Questão 3. Qual dos seguintes princípios obriga a administração pública a atuar conforme a lei, garantindo que suas ações são realizadas com base no ordenamento jurídico? A administração, ela só faz o que a lei manda. Não é isso, professor? É isso. A administração só vai fazer o que a lei manda. Então, ela vai atuar conforme a lei. Então, dentro do princípio do LIMP, aqui é a legalidade, né? Lembrando que os princípios explícitos na Constituição, quando o tema é administração, é a legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. 4. Em uma cidade, o prefeito decide que todos os serviços de transporte público serão agora operados diretamente pela administração municipal. Então, ao invés de delegar, ele fez o quê? Ele centralizou, retirou as concessões das empresas privadas. Então, aqui é um exemplo de centralização, que é o contrário da descentralização. Questão de número 5, professor. Quando o Ministério divide suas funções em secretarias especializadas para tratar de assuntos específicos, como, por exemplo, saúde, educação, defesa, mas todas sobre o mesmo ente, sobre a subordinação do ente jurídico, estamos diante de um caso de também desconcentração, tá? A desconcentração, ela é caracterizada pela distribuição de funções dentro de uma mesma entidade. Observe que no exemplo colocado pela questão, ele diz que todas as secretarias ficariam subordinadas ao ente que criou, né? Então, desconcentração. 6ª, o servidor público toma decisões em processos administrativos que beneficiam um parente próximo, contrariando o interesse público. Esse ato viola qual princípio implícito da administração? Bom, ele colocou decisões com base, colocou um parente, beneficiou um parente próximo, contrariando ali o interesse público. Esse ato violou qual princípio, pessoal? Gabarito letra C, moralidade, né? Então, entra até a questão do nepotismo. Então, letra C, moralidade. 7. Ao implementar uma nova política pública, uma prefeitura deve garantir que os meios utilizados sejam adequados aos fins que deseja alcançar, evitando restrições desnecessárias ou excessivas aos cidadãos. Este procedimento exemplifica qual princípio? Gabarito letra C, proporcionalidade. É o princípio da proporcionalidade. Então, a prefeitura ela tem que garantir que os meios que vão ser utilizados sejam meios adequados aos fins que deseja ali alcançar, evitando restrições desnecessárias
ou excessivas, ou seja, sempre prezando pela questão da proporcionalidade. Proporcionalidade. Entendeu? Tem que ter proporção nas coisas que for fazer. Tem que ter uma adequação. Será que isso é proporcional à ação que ele fez? Então, proporcionalidade para evitar restrições desnecessárias ou desproporcionais. É o famoso equilíbrio entre o meio e o fim. Questão 8. A administração pública deve sempre buscar a melhor execução possível de suas atividades, otimizando os resultados e utilizando os recursos de forma eficaz. Esse conceito descreve qual princípio implícito, pessoal? Buscar a melhor execução possível das atividades é o princípio da eficiência. É um princípio explícito, mas que foi colocado por emenda em 1998 na Constituição Federal. Então, buscar a melhor eficiência, a melhor execução possível, otimizando resultados e utilizando os recursos de forma eficaz, é o princípio da eficiência. Questão número 9. Quando um órgão público realiza uma licitação, ele deve garantir a igualdade de condições a todos os concorrentes, sem favorecer ou desfavorecer qualquer participante. Esse procedimento é fundamentado em qual princípio? Letra B, princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade, questão da isonomia, né? Sempre fazer os atos da administração com a finalidade, sempre prezando, buscando o interesse público, né? Outra situação, garantir isonomia, não beneficiar. Tranquilo? Não utilizar, por exemplo, alguns gestores vão fazer uma obra, vão dizer que quem fez a obra foi fulano de tal. Não, foi a prefeitura, né? Foi o Estado. Então, é o princípio da impessoalidade, para não caracterizar algo pessoal. Letra B. Questão número 10. Uma determinada ação da administração pública gera dúvidas quanto à sua conformidade com os princípios administrativos. Para corrigir isso, o órgão decide divulgar todos os detalhes e as justificativas da ação, buscando transparência e entendimento público. Esse ato está alinhado com qual princípio? Aqui é a publicidade, né? A gente sabe que um dos princípios explícitos é a publicidade. Não são todos os atos que podem ser divulgados. Há atos que, por exemplo, prejudiquem a segurança nacional, né, alguma operação, também não precisam ser divulgados. Mas a regra é a divulgação, né? Detalhe, por exemplo, portal da transparência, divulgar detalhes. Isso é prezando pelo princípio da publicidade e da transparência. Questão número 11. Um órgão do governo identifica que uma de suas decisões anteriores, concedendo uma licença ambiental, foi baseada em informações incompletas que não consideraram todos os impactos ambientais relevantes. Com base no princípio da autotutela, qual é a ação mais adequada a ser tomada por este órgão? Pessoal, existe um princípio na administração chamado princípio da autotutela. Se a administração faz um ato e depois ela precise revogar ou até mesmo anular o ato, não precisa pedir autorização judiciária. Ela tem esse poder para revogar caso não seja mais conveniente ou até mesmo anular caso haja uma ilegalidade. Então, nesse caso, considerando o princípio da autotutela, ele pode revisar o ato e, se necessário, se for necessário, revogar a licença com base nas informações ali completas, né? Então, ele pode revogar a qualquer momento, é um princípio, é um poder que a administração tem praticamente de revogar ou anular os seus próprios atos sem pedir autorização ao judiciário, ok? Revisar, anular, corrigir os seus próprios atos. Quando a administração identificar um erro, uma ilegalidade, uma ineficiência, garantindo sempre a legalidade e a legitimidade de suas ações. Gabarito da 11, letra C. Considerando próxima questão número 12, qual das seguintes entidades é um exemplo de organização do terceiro setor, caracterizada por realizar atividades de interesse público sem fins lucrativos? Então, uma organização do terceiro setor, aqui nós podemos citar, gabarito letra C, as ONGs. As ONGs fazem parte do terceiro setor e são organizações privadas que realizam atividades de interesse público sem fins lucrativos e sem vínculos diretos com o Estado. Então, 12, letra C de casa.
13. Uma cidade decide criar uma nova entidade para gerenciar o transporte público municipal. Esta entidade possui personalidade jurídica de direito privado, capital exclusivamente público e realiza atividades econômicas em nome do Estado. Qual é o tipo de entidade da administração indireta descrita neste cenário? Aqui, pessoal, se o capital é 100% exclusivo público, não precisa ser 100% da União, pode ser dividido, né? Tem uma parcela da União, parcela do Estado, parcela do município. Se é uma entidade, tem personalidade jurídica de direito privado, capital exclusivamente público, nós estamos tratando de uma empresa pública. Questão 14. O governo estadual decide apoiar uma iniciativa que promove a inclusão digital de jovens em comunidades carentes. Este projeto é liderado por uma entidade que não objetiva lucro e recebe parte dos seus recursos de parcerias com o setor privado e doações. Que tipo de organização está sendo descrita? É uma OCIP, né, pessoal? Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Letra C. Promove a inclusão digital de jovens em comunidades carentes. É um projeto liderado por uma entidade que não objetiva lucro, né? E recebe parte dos seus recursos de parcerias com o setor privado e doações. Então, as OCIPs são formas de organização, fazem parte, inclusive, do terceiro setor, né? Assim como as ONGs, e podem realizar parcerias ali com o Estado para a execução de projetos de interesse público sem objetivar o lucro, complementando as atividades do governo, tendo uma maior flexibilidade, um maior dinamismo para colocar em prática aquilo que a nossa Constituição preza, né? 15. Um órgão federal é criado com o objetivo específico de regular a indústria de telecomunicações no país, exercendo poder de fiscalização, concedendo licenças para novas empresas. Este órgão tem uma autonomia administrativa, financeira, embora esteja vinculado ao Ministério, que é o famoso controle finalístico. Como é classificada essa entidade? Aqui nós estamos falando das autarquias, né? Tem a autarquia de fiscal. A autarquia, pessoal, elas fazem atividades tipicamente de Estado, porém são criadas por meio da administração indireta, né? As autarquias, personalidade jurídica de direito público, né? Personalidade jurídica de direito público. E, por exemplo, esse exemplo aqui ele falou de uma regulação, criação de uma entidade para regular as telecomunicações. Então, por meio de uma autarquia. As autarquias são criadas, elas não são autorizadas, elas são criadas diretamente por uma lei específica. Tem personalidade jurídica de direito público, tem um patrimônio próprio, tem autonomia administrativa, financeira, e ela executa atividades tipicamente de Estado, né? Tipicamente da administração pública, gabarito letra C. Questão número 16. Uma empresa é constituída com capital proveniente tanto do governo quanto de investidores privados, atuando ali no setor de energia. Ela visa a atender tanto aos interesses públicos quanto aos de seus acionistas privados. Como é denominado esse tipo de entidade no âmbito da administração pública? Uma empresa é constituída com capital proveniente tanto do governo quanto também de investidores privados, atuando no setor de energia. Ela visa atender tanto aos interesses públicos quanto também de seus acionistas privados. Como é denominado esse tipo de entidade no âmbito da administração? Aqui é a sociedade de economia mista, né? Capital, a maioria com certeza é público, né? Tem que ter ali no mínimo 51%. Governo, 49%. Privado, maioria do governo. Personalidade jurídica de direito privado, tá bom? Tem que ser por meio de sociedade anônima, tá bom? Então, aqui nós estamos falando da sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, personalidade jurídica de direito privado. Aí eu te pergunto, professor, elas são autorizadas, na verdade, por lei, né? Autorizadas a sua criação
por lei, não é criada por lei. A lei autoriza a sua criação. Aí você pode explorar atividade econômica, um capital tanto do Estado quanto de entes privados. Então, elas estão sujeitas ali ao regime jurídico, tanto de direito público como também regimes jurídicos de direito privado. Tem uma mesclagem, né? Não é 100% público, não é 100% privado. Tranquilo? Tem essa mesclagem, então. Letra B, questão número 17. Um órgão público emite uma licença para a construção de um novo edifício comercial. Contudo, mais tarde descobre-se que a licença foi concedida com base em informações ambientais falsas fornecidas pelo solicitante. Nesse contexto, qual medida da administração deverá ser tomada em relação ao ato? Pessoal, se foi uma licença e a informação era falsa, então vai ocorrer o quê? A anulação. A anulação ela ocorre quando o ato ele é invalidado por ilegalidade, seja por um vício na forma, né, no motivo, no objeto, no fim ou na competência. Anulação. Nesse caso, a falsidade das informações constitui um vício ali que tornou ele um ato ilegal. Então, tá aqui, ó, anulação. A professor e a cassação, por exemplo, se ele tivesse tirado sua licença bonitinho, mas talvez tivesse um prazo, por exemplo, né? E aí ele descumprisse aquele prazo e a lei falava que se você descumprisse o prazo seria cassado, pronto, aí seria uma cassação, né? Porque aí ele acabou descumprindo ali uma situação, mas aqui foi colocado informações falsas fornecidas foi na hora da confecção do ato, né? Dos elementos de formação, competência, motivo, forma, o objeto. Então, houve uma situação que cabe que é a anulação do ato. O ato ele vai ser anulado quando há ilegalidade. A revogação ela acontece quando há questão de conveniência e oportunidade, ou seja, não tem mais conveniência, não tem mais oportunidade da administração continuar com aquele ato. E aí a cassação ocorre quando há um descumprimento, né, de um requisito ali da licença, mas nesse caso aqui cabe a anulação. 18. Um cidadão solicita ao município autorização para realizar uma feira cultural na praça central da cidade. Após o prazo legal, sem resposta da administração, a legislação local prevê que o silêncio é interpretado como decisão positiva, mas isso está previsto em lei. Posso dizer que o silêncio é um ato? Não. O fato da administração silenciar em si, eu não posso... se ela silenciou é porque ela consentiu. Não é dessa forma que é admitido na doutrinação. Se há uma previsão em uma legislação dizendo que o silêncio é um ato, considera-se como um ato, beleza, está previsto na lei. Porém, se não tiver, eu não posso considerar o silêncio, não posso interpretar ele como uma decisão. Mas como ele colocou na questão que a legislação local prevê que o silêncio é interpretado como decisão, bom, se considerando aspectos legais, então aqui é o silêncio administrativo positivo, né? Tranquilamente. Tá? Mas em regra, silenciar não quer dizer que é um ato. Só se ele falar que há uma previsão em lei. 19. Quando a administração pública retira uma permissão de uso de um bem público de um particular, porque ele descumpriu termos previstos no ato ou na lei. Aí é o que eu falei. Ele está aplicando qual poder administrativo aqui? Na verdade, nem poder. Qual desfazimento, né? Qual ato de desfazimento? Se ele não cumpriu, ele está com a licença, descumpriu o que estava previsto na lei, ocorre o quê? Cassação. É o que eu falei. Aqui vai ocorrer a cassação da sua licença, né? Ali da sua... Eles cumpriram um termo previsto no ato ou na lei. E aí vai implicar na cassação, no ato de desfazimento daquele ato. Ele retira um direito de um particular porque ele descumpriu requisitos legais ou regulamentares. Questão número 20. Qual a característica que diferencia os atos administrativos vinculados e discricionários? Vinculado, o administrador só faz o que está na lei. Discricionário, o administrador ele tem uma margem de liberdade. O que vai diferenciar os dois é o quê? A liberdade de escolha, né, da administração na sua prática, letra B. Então, nos atos discricionários, a administração tem uma margem de liberdade na escolha de sua conduta. Existem certos atos que são discricionários.
Desde, logicamente, tem um limite, né? Que o limite é a própria lei. Então, desde que respeite os limites legais. Por exemplo, se o administrador pode dar até 90 dias de suspensão, até 60 dias de suspensão, aí é discricionário dele analisar se ele vai dar 30, 60, 45. Então, existe o quê? E o limite é o quê? A lei. A lei diz que é até 60. Então, atos discricionários existem liberdade na escolha. Os atos vinculados, a administração só faz o que está escrito na lei, previamente, sem espaço para escolha. Questão 21. O município decide modernizar a iluminação pública, substituindo todas as lâmpadas por modelos de LED. A decisão não especifica a marca ou o fornecedor das lâmpadas, apenas as características técnicas necessárias. Bom, é um ato que vai atingir a todos, né? Então aqui posso dizer que é um ato administrativo geral. Ele não é individual, né? Nem vinculado, nem complexo. Beleza? Só se a lei, aqui ele não fala que a lei diz isso, então ele só diz que o município decidiu, né? Então há uma certa margem de liberdade então, nessa decisão. Substituir todas as lâmpadas ali por modelos de LED. Um ato de conveniência, o município fez isso. Porém, esse ato eu posso dizer que ele é um ato administrativo geral, né, que vai alcançar todas as pessoas ali. Eles não se dirigem a somente uma pessoa. Eles se dirigem a uma categoria de pessoas regulando de forma abstrata, impessoal, a conduta daqueles administrados. Como é o caso da modernização da iluminação pública, né? Que não se destinou a um indivíduo específico, mas ela tem um caráter geral para o município. 22. Quando um ato administrativo necessita da manifestação da vontade de mais de um órgão para se aperfeiçoar, estando sua eficácia condicionada à concordância de todas as partes envolvidas, este ato é classificado como: se eu tenho um ato e esse ato vai ter que ter a concordância de mais de um órgão, né? Órgão 1, órgão 2, para ele se aperfeiçoar, se eu tenho um único ato, por exemplo, sabatina do ministro do STF. O presidente indica, quem vai sabatinar é o Congresso. Então, 2 órgãos, mas é um único ato, mas precisou da formação de vontade de mais de um órgão. Então, nós estamos falando aqui do ato complexo. O ato composto não é ato composto, tá? Porque o ato composto o ato composto é o seguinte: eu tenho um ato principal, você vai fazer, por exemplo, a multa, né? Tem um ato principal. E aí esse ato principal, ele precisa de uma homologação daquele ato que foi feito, né? Que é uma outra pessoa que vai fazer a homologação. Então, na verdade, é um ato para principal que é formado e o outro ato que é da homologação, que é feito por uma outra pessoa, por exemplo. Então, é mais como uma validação. Então, isso é um ato composto, tá? Então, ato complexo, nesse caso, porque ele falou que é um único ato, mas dependeu da formação de mais de um homólogo. Tranquilo? 23. Quando a administração pública corrige um erro material identificado em um ato administrativo, sem alterar sua natureza ou sem alterar sua finalidade, mantendo os efeitos produzidos desde o início, este processo é denominado... Ele foi só corrigir um erro material que foi identificado ali em um ato, mas ele não alterou a finalidade do ato. Manteve os efeitos produzidos normalmente desde o início do ato. Então é o que a gente chama de convalidação, tá? Convalidação do ato. Beleza? Então a convalidação é um procedimento administrativo que corrige vícios sanáveis de um ato administrativo, mantendo ali os seus efeitos desde a origem. 24. Os atos administrativos são dotados de certos atributos que garantem sua aplicabilidade. Tem o PAT, né? Os atributos do ato administrativo. Então, eu tenho presunção de legitimidade, eu tenho a imperatividade, eu tenho a auto-executoriedade e a tipicidade. É o PAT, né? Qual atributo permite que a administração pública execute seus atos sem necessidade de intervenção judicial? Bom, ele pode praticar os atos dele sem
consultar ou sem intervenção judicial. Então, é o princípio da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela pode executar os seus atos por sua própria vontade, sem necessidade prévia de autorização judicial, exceto quando expressamente previsto numa lei que tem que consultar. Então, saibam, tudo são os princípios interligados. Se a lei diz que era para fazer aquilo, então você vai fazer aquilo conforme a lei. Então, o que acontece? O estudo diz que a administração ela tem que fazer os seus atos, faz seus atos, executa os seus atos, sem... Porque imagina ela pedir autorização toda hora ao judiciário. A máquina não ia andar, né? São muitas coisas. Seria uma chuva de processo, de pedidos, requerimentos. Toda hora que for fazer para o judiciário não ia dar conta. Então, faz. Se tiver alguma coisa mais sensível, aí pode ser que a legislação restrinja e algumas coisas pede autorização judicial. Então, o limite é a lei. O limite é a lei. Mas isso aí caracteriza a autoexecutoriedade da administração. 25. Vamos lá. Ao analisar a validade de um ato administrativo, um dos aspectos essenciais verificados é se a autoridade que o emitiu tinha competência para tal. Esse aspecto refere-se a qual elemento de formação do ato administrativo? Bom, ele emitiu um ato e ele queria saber, foi verificado se ele tinha competência para fazer aquele ato. Bom, ele está falando do aspecto de competência, né? Quem são os elementos de formação do ato? Ó? O confie for mob, né? Alguém tem que ter competência para praticar o ato. Tem que ter uma finalidade, o ato, logicamente, sempre interesse público. Forma. Motivo. E o objeto. Esses são os 5 elementos de formação do ato administrativo, tá? Deu para entender? Ah, será que aquele cara tinha competência para fazer aquele ato? Então, é o elemento competência. Indica que o ato deve ser emitido por uma autoridade dentro de sua área de atribuição legal. É daí que parte o que? A avocação, delegação. Bom, nem todos os atos podem ser delegados. Por exemplo, um ato de recurso final, né? Você não vai delegar. Se o recurso é você, como é que você vai delegar? Tá bom? Então, não são todos os atos que podem ser delegados. Ou até mesmo avocados. Questão 26. Quando a administração pública emite um ato administrativo, deve sempre haver um motivo que justifique a sua realização. Esse motivo deve ser verdadeiro e legalmente válido. Sim. Esse requisito é conhecido como qual dos seguintes elementos de formação do ato? Deve sempre haver um motivo que justifique a sua realização. E aí eu posso até fazer um adendo e colocar, tem que ter um motivo de fato, que de fato realmente aconteceu, e um motivo também de direito. Bom, será que aquele fato que aconteceu tem previsão na legislação de punição, né, ou até mesmo de realizar aquela ação? Então tem que ter uns motivos de fato. O que é que de fato aconteceu e será que aquilo está realmente previsto na legislação? Então tem que ter uma motivação. Tem que haver um motivo que justifique a realização do ato da administração. Então aqui ele está falando do elemento motivo. Bom, e o motivo é só lembrar, motivos de fato e os motivos de direito. Questão 29. Um servidor público ele é designado para uma nova função dentro de sua secretaria por decisão de seu superior. Secretária, né? Dentro da sua secretaria. Um servidor público ele é designado para uma nova função dentro de sua secretaria por decisão de seu superior, visando uma melhor distribuição das tarefas de acordo com as habilidades dos servidores. Isso aí é uma característica de qual poder, pessoal? Poder hierárquico, né? Poder da hierarquia, distribuir funções, escalonamento de função. Se ele pode distribuir as tarefas, então ele está utilizando o poder hierárquico, tá? Tá aí, ó. Tá bom?
hierárquico. Vamos lá? Então, o poder hierárquico permite que o superior hierárquico ele distribua tarefas, ordene, reorganize as funções dos subordinados dentro da administração. Ele busca sempre uma melhor eficiência do servidor público, né, do serviço público. Então, não esquece. Questão 30. Um órgão administrativo aplica uma penalidade de suspensão a um dos seus servidores após a conclusão de um processo administrativo disciplinar, onde ficou comprovado que o servidor cometeu uma infração disciplinar. Então, ele vai ser punido por meio do poder disciplinar, né? Existe o poder disciplinar que vai acabar punindo o servidor. Não é particulares. Aí entra no poder punitivo. Eu estou falando de punir os próprios servidores ou quem está sobre a legislação do serviço público ali, de prestação de serviço público, vai entrar no poder disciplinar. Tá bom? Pessoas que estão sujeitas à disciplina administrativa por infrações cometidas no exercício de suas funções. Ali você vai ter os seus estatutos, quando você está estudando para um órgão, tem vários estatutos, e cada estatuto também, às vezes, tem estatuto que é dividido, estatuto e código disciplinar, às vezes, no regulamento, né, dos servidores públicos, já tem direitos, deveres, e aí também tem as responsabilidades dos servidores. Aí vem quais as infrações, os níveis de infração, quais são as sanções. Então, para isso existe o poder disciplinar, tá bom? 31. Quando a prefeitura restabelece horários de funcionamento para bares e restaurantes, com o objetivo de reduzir o ruído em áreas residenciais. E aí, o que você acha? Ele está utilizando qual poder aqui? É legislativo, hierárquico, disciplinar? Pessoal, poder de polícia. É o poder de polícia. O poder de polícia, na administração, você restringe direitos individuais em benefício de interesse público. Ah, você vai restringir uma pessoa? Sim, porque aquela pessoa pode prejudicar toda uma coletividade. Então, restrição de um direito individual que você tem em benefício do interesse público, porque senão vai prejudicar o pessoal. Se você, por exemplo, uma regulamentação de atividade econômica para preservar a ordem pública, essa regulamentação para preservar o bem-estar social está dentro do poder de polícia. Tem 4 fases ali do poder de polícia. Não é? Então, eu tenho ali a regulamentação, né? Eu tenho a ordem, tem o consentimento, tem a fiscalização e tem a sanção, caso ele descumpra o que foi feito. Então, até mesmo uma regulamentação, uma ordem dizendo como é que tem que ser feito, a administração está utilizando o poder de polícia. Depois que ela coloca a norma, aí vem o quê? Atos de consentimento, atos de fiscalização para saber se está cumprindo o que ela colocou e sanção para quem descumpre. As 4 fases do poder de polícia. Lembrando que o consentimento e a fiscalização podem ser delegados também. Tá bom? Então é isso. 32. A limitação imposta pela administração pública ao direito de propriedade. Limitou, meu amigo, por meio da exigência de uma licença para construir um determinado terreno. Aqui também, poder de polícia. Poder de polícia. Tá? Autoexecutoriedade é um atributo do poder de polícia. Discricionariedade também, um atributo do poder de polícia. Coercibilidade. Vamos lá. 33. Princípios da lei de licitação. Marque a alternativa incorreta sobre os princípios observados na aplicação da lei de licitação. Letra A. Serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, da publicidade e da eficiência, entre outros. Correto. O LIMP. Os princípios da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável são considerados na aplicação desta lei. Correto. O princípio da exclusividade é um dos principais fundamentos da lei. Não. Então tem princípio da exclusividade não, tá? Princípio da economicidade tem. Princípio do desenvolvimento nacional sustentável, porque, inclusive, é um dos critérios, por exemplo, quando tem empate, qual a empresa que vai escolher, tem critérios que vão
escolher por meio da questão da sustentabilidade, né? Quem é a empresa que está praticando mais ações de sustentabilidade, se ela tem projetos que já falem dessa questão, né? Então, tem o princípio da economicidade também. Será que existe o princípio da vinculação ao edital e o julgamento objetivo? Também tem o princípio da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. Então, 33, letra C. 34. Identifique a alternativa incorreta sobre as modalidades de licitação descritas na lei. Vamos lá. Letra A. Concorrência é uma modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais. Letra B. O pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Letra C. O concurso é uma modalidade de licitação utilizada para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Letra D. A concorrência é uma modalidade de licitação que não permite o critério de julgamento por menor preço. Gabarito letra D. Tá? Que é a nossa questão incorreta. Tá? Então, concorrência realmente é uma modalidade de licitação. Está lá na parte das definições. Tem um setor lá só de definições na lei de licitação. Você dá uma olhadinha lá. Concorrência é uma modalidade de licitação para contratar bens e serviços de natureza especial. Pregão, para adquirir bens e serviços comuns. O concurso é uma modalidade para escolher um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho artístico. Aí você utiliza o concurso. E ele diz que a concorrência é uma modalidade de licitação que não permite o critério de julgamento por menor preço. Vamos lá? A concorrência, ela é uma modalidade de licitação que permite vários critérios de julgamento, inclusive o critério de menor preço. Tá bom? Então aqui deixou o item errado, letra D. 35. Sobre os objetivos do processo licitatório. Marque a alternativa incorreta sobre os objetivos do processo licitatório. Letra A. Assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Letra B. Promover o desenvolvimento tecnológico exclusivamente estrangeiro. Letra C. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. Letra D. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Gabarito letra B. Promover o desenvolvimento tecnológico exclusivamente estrangeiro. Aí não, né, pessoal? Não é um dos objetivos do processo licitatório. Selecionar a proposta mais vantajosa? Sim, é um objetivo. Evitar contratações com sobrepreço? Também, logicamente. Preços manifestamente ali inexequíveis? Também é um objetivo, é evitar isso. Incentivar a inovação, desenvolvimento nacional sustentável? Sim. Que é o que eu coloquei para vocês. Tudo vai ter essa palavrinha agora. Desenvolvimento nacional sustentável. Priorizar empresas que trabalham em cima disso. Agora, promover exclusivamente tecnologia estrangeira? Não. Pelo contrário, brasileira, né? Então, o objetivo do processo licitatório inclui incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional, olha lá, ó, nacional, sustentável, não focando exclusivamente no desenvolvimento tecnológico estrangeiro. Ok? 35, letra B. 36. Identifique a alternativa incorreta sobre as sanções aplicáveis por infrações administrativas previstas na lei de licitação. Letra A. A aplicação de multa, calculada na forma do edital ou do contrato. Letra B. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta. Recompensa financeira aos responsáveis pelas infrações, como incentivo à correção. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Gabarito letra C. A resposta incorreta sobre as sanções que são aplicáveis por infrações que são cometidas pelas empresas. Então, aplica-se multa, e a multa já tem que estar prevista ali na forma do edital, do contrato. Outra sanção é impedir aquela empresa de licitar e contratar no âmbito da administração pública, seja direta, seja indireta.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Então, são sanções aplicáveis às empresas. Agora, recompensa financeira aos responsáveis pelas infrações, como incentivo à correção, não, aí não. Não tem isso. (37) Marque a alternativa incorreta sobre a contratação direta prevista na lei. Marque a alternativa incorreta sobre a contratação direta. Letra A. A contratação direta pode ocorrer nos casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação. O processo de contratação direta deve ser instruído com documentos como estudo técnico preliminar e termo de referência. Letra C. A contratação direta ela é permitida apenas quando houver possibilidade de competição entre os fornecedores. E letra D. A autorização da autoridade competente ela é necessária para a contratação direta. Marque a alternativa incorreta sobre a contratação direta. Tempinho aí para vocês pensarem. Gabarito letra C. A contratação direta ela é permitida apenas quando houver possibilidade de competição entre os fornecedores. Aí é o contrário. A contratação direta ela é justamente aplicável em situações onde a competição ela é o quê? Ela é inviável e não exigível. Eu vou aplicar a contratação direta quando a competição não pode acontecer. Não há possibilidade de competição, por isso que a letra C ela está errada. Todas as outras alternativas estão corretas. Você pode fazer contratação direta, ela pode acontecer nos casos que se enquadram em inexigibilidade ou dispensa de licitação. Ela pode acontecer ali, tem que ter documentos como estudo técnico, né? Bem antes, preliminar e termos de referência. Tem que ter autorização da autoridade competente, né? Para ser feita a contratação direta. Então, letra C errada. 38. Inexigibilidade de licitação. Identifique a alternativa incorreta sobre os casos de inexigibilidade de licitação. Letra A. É inexigível a licitação para aquisição de materiais ou contratação de serviços fornecidos por produtor exclusivo. A contratação de um profissional do setor artístico, reconhecido pela crítica especializada, é um caso de inexigibilidade. Todos os serviços de consultoria técnica são passíveis de contratação direta por inexigibilidade, independentemente da especialização. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual podem ser contratados por inexigibilidade. Gabarito letra C. A incorreta é quando ele afirma que todos os serviços de consultoria técnica são passíveis de contratação direta por inexigibilidade. Não são todos, independentemente da especialização. Está errado, pessoal. Por quê? Pois a inexigibilidade, por notória especialização para serviços técnicos especializados, não se aplica a todos os serviços de consultoria técnica, indiscriminadamente, mas aos que requerem o quê? Notória especialização. Não é qualquer um. O cara tem que ter notória especialização. Entendeu a jogada aí? Pronto. Então, 38, letra C. Professor, aquisição de material, contratação de serviço fornecido por produtor exclusivo. Pode, é inexigível a licitação. Professor, vou contratar um profissional do setor artístico, reconhecido pela crítica especializada. Também é um caso de inexigibilidade. Tá? Um serviço técnico especializado que tem predominância intelectual. Pode ser contratado por inexigibilidade? Pode também. Então, vamos prosseguindo questão 39.
Marque a alternativa incorreta a respeito das sanções aplicadas por infrações na lei de licitação. Letra A. Advertência é uma das sanções. B. A multa pode variar entre 0,5% a 30% do valor do contrato. O impedimento de licitar e contratar pode ter duração indeterminada. A declaração de inidoneidade impede o responsável de licitar ou contratar com a administração pública por um período mínimo. Gabarito letra C. Essa C é que é a nossa incorreta, né? Tem advertência? Tem. Essa multa ela varia de 0,5% a 30% do valor do contrato. É uma sanção. E a declaração de inidoneidade ela impede o responsável de licitar ou contratar com a administração pública por um período mínimo estabelecido. É uma sanção também. Impedimento de licitar e contratar pode ter duração indeterminada? Não, não pode. Tá? Esse impedimento ele pode durar até 3 anos de contratar, conforme o grau da infração, né? E não é permitido que seja por tempo indeterminado, como ele colocou na questão. Por isso que o item está errado, tá bom? Vamos na 40. Identifique a alternativa incorreta sobre o controle administrativo exercido pela administração pública. Agora entramos na matéria de controle. Letra A. O controle administrativo ele é exercido por órgãos internos da administração pública. B. Tem como objetivo garantir que a atuação da administração esteja em conformidade com a lei. Letra C. Inclui mecanismos de correção de atos ilegais ou ineficientes praticados pela administração. Letra D. O controle administrativo ele é realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário. O que é que vocês marcariam aí? D é a nossa incorreta, né? Pessoal, controle administrativo é exercido ali por órgãos internos da própria administração, tá? O objetivo é garantir que a atuação da administração esteja em conformidade com a lei. Por isso que existem os órgãos de controle interno, né? Dentro da prefeitura, por exemplo, dentro de um órgão. Tem mecanismos de correção de atos ilegais? Tem. Né? Praticados pela administração, a função é realmente identificar esses atos e corrigir. Dizer que o controle interno só é realizado pelo Poder Judiciário está errado, tá bom? A própria administração, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos podem fazer seu controle administrativo. Então a D está errada. Então tá aí. Controle administrativo ele é exercido pela própria administração pública e não pelo Poder Judiciário. Sentido mais amplo, né? Que é responsável pelo controle judicial. O Poder Judiciário ele realmente é responsável pelo controle judicial. Não é o controle. Mas dentro do Poder Judiciário, nas suas funções, por exemplo, atípicas, pode haver um controle interno dos seus atos internos, ali do setor administrativo do Poder Judiciário, entendeu? 41. Controle judicial. Marque a alternativa incorreta sobre o controle judicial sobre a administração pública. Letra A. O controle judicial visa assegurar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos. Letra B. É exercido pelos tribunais de contas. Não, aí Tribunal de Contas é o controle externo, né? Pode ser acionado por qualquer cidadão mediante ação adequada. Inclui a análise de legalidade de atos administrativos e contratos. Gabarito letra B. Alternativa errada, né? Sobre o controle judicial. O controle judicial, ele assegura a legalidade do ato e a legitimidade daqueles atos administrativos. Tá? Aí eu vou entrar num ponto. Professor, será que o judiciário ele entra no controle de mérito dos atos praticados da administração? Por exemplo, a administração, no ato discricionário, né, tem o mérito de decidir, que é colocado por lei para o gestor. Será que o Poder Judiciário vai interferir no controle de mérito? Porque o gestor decidiu A, B e C, que a lei deu A, B e C, ele escolheu B. O Judiciário pode interferir e pedir para ele trocar para o A? Não. Não. O Judiciário não vai fazer controle de mérito. Ele vai analisar se o gestor, por exemplo, tem A, B, C e D. A, B, C está na lei.
O D não está na lei. Aí o gestor coloca o D. Aí entra o judiciário, porque aí ele entra no controle de legalidade do ato. Entendeu? Ele não pode interferir no controle de mérito. O judiciário não vai interferir no controle de mérito. Controle judicial exercido pelo Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas faz o controle externo ali, junto com a fiscalização com o Poder Legislativo dos atos do Poder Executivo. O controle judicial, pelo princípio quando você se sente lesado, né, você pode ter acesso ao Poder Judiciário, né, inafastabilidade do Poder Judiciário pode ser acionado por qualquer cidadão mediante ação, uma ação que for adequada, inclui análise de legalidade dos atos e dos contratos. Então, a única que está errada é a letra B. Questão 42. Identifique a alternativa incorreta sobre o controle legislativo exercido pelo Poder Legislativo sobre a administração pública. Letra A. O controle legislativo ele é realizado por meio de uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Letra B. É exercido exclusivamente pela Comissão de Ética Pública. C. Inclui atividades como a realização de audiências públicas e a convocação de autoridades para prestar esclarecimentos. Letra D. Os tribunais de contas auxiliam o Poder Legislativo exercendo o controle externo da administração pública. O gabarito letra B, de bola. Alternativa errada. Quando a gente fala de Poder Legislativo, né, é que faz o controle legislativo, ele realiza fiscalização contábil, financeira. Então pode ser o Poder Legislativo mais os tribunais de contas, né? São ligados ao Poder Legislativo. Orçamentário, operacional, patrimonial, tudo isso é exercido ali pelo Poder Legislativo no controle externo. É exercido exclusivamente pela Comissão de Ética? Não. Inclui atividades como realizar audiências públicas e convocar autoridades, correto? Vocês veem constantemente na televisão as comissões convocando autoridades para prestar esclarecimentos. Os tribunais de contas auxiliam o Poder Legislativo, exercendo o controle externo da administração pública. Foi o que eu falei, corretíssimo. Tá lá, letra B de bola. Vamos então na questão de número 43. Identifique a alternativa correta sobre as espécies e classificações de agentes públicos. Letra A. Agentes políticos são aqueles que ocupam... Ele quer a correta agora, hein? Agentes políticos são aqueles que ocupam cargos efetivos por meio de concurso público. Letra B. Agentes administrativos referem-se exclusivamente aos servidores públicos estatutários. Letra C. Agentes públicos são apenas aqueles que exercem função pública mediante remuneração pelo Estado. Letra D. Agentes públicos incluem todas as pessoas físicas que exercem temporariamente ou permanentemente algum cargo, emprego ou função pública. O que é que vocês marcariam? Letra D é o nosso gabarito. Agentes públicos inclui todas as pessoas físicas que exercem, seja temporariamente, seja permanentemente, algum cargo, emprego ou uma função pública, né? Mesmo aqueles que não recebem remuneração, mas estão prestando um serviço, eles exercem um serviço temporariamente ali, um serviço público, né? Então, é um conceito bem amplo de agente público. Agentes políticos são aqueles que ocupam cargos efetivos, não. Aqueles que são eleitos pelo povo, né? Agente administrativo refere-se exclusivamente ao servidor público estatutário. Também não. Porque aí, os agentes administrativos, eu tenho os... Vou puxar aqui, ó. Empregados públicos. Tem um servidor público, tem um empregado público e o que exerce a função. Então, o empregado público, eles são regidos sobre o regime de CLT. Então, não necessariamente eles são estatutários. Agentes públicos são apenas aqueles que exercem função mediante remuneração pelo Estado. Não. Não precisa ser necessariamente remunerado, né? Então, vamos lá. 44. Identifique a alternativa incorreta sobre o cargo, emprego ou função pública. Vamos lá.
Cargos públicos são posições de natureza permanente, criadas por lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos. Correto. Estou falando de cargo, hein? Criado por lei. Todo cargo público tem que ser criado por uma lei. Empregos públicos são ocupados por servidores contratados sobre o regime de CLT. Corretíssimo. Falei nesse instante sobre o empregado público. Funções públicas referem-se exclusivamente às atividades desempenhadas por servidores ocupantes de cargos efetivos. Não, pessoal. Quem exerce função pública são os temporários e os que exercem cargo de confiança. Os cargos de confiança, eles são realmente, você tem que ser efetivo para exercer. Agora, quem é temporário, aqueles contratos temporários por uma situação excepcional, não necessariamente tem que ser ocupante de cargo efetivo, até porque ele não vai ser concursado. Então está errado, letra C. Cargos, empregos e funções são instrumentos utilizados pelo Estado para distribuição de competências e realização de suas atribuições. Corretíssimo. Vamos lá. Quem exerce a função? Quem está exercendo a função de confiança, né? Função de confiança, a pessoa tem que ser de um cargo efetivo, ou pessoas contratadas temporariamente. Então, os temporários e os que exercem cargo de confiança são os que exercem, ocupam as funções públicas, tá? 45. Marque a alternativa incorreta. Incorreta. Sobre as formas de provimento e vacância nos cargos públicos. Vamos lá. Provimento de cargo público pode ocorrer por nomeação, promoção, readaptação, entre outros. Correto. Né? Nomeado, promovido, readaptado, reintegrado também, né? Quando ele volta judicialmente ou administrativamente. A vacância de um cargo público pode se dar por exoneração, demissão, promoção. Correto. A transferência é uma forma de provimento que permite ao servidor público escolher seu cargo de destino. É isso? Não, né? Se fosse assim, era bom demais. A readaptação é uma forma de provimento que ocorre quando o servidor ele é realocado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele sofreu por conta de uma capacidade física ou mental. Errada, letra C de casa, tá bom? Então tá aí. Transferência, enquanto forma de provimento, não se caracteriza pela livre escolha do servidor em relação ao cargo de destino, né? Sendo mais restrita ali e regulamentada pela necessidade da administração e legislação específica. Tá? Então, letra C está errada. 46. Identifique a alternativa incorreta sobre a responsabilidade civil, penal e administrativa de agentes públicos. Tá aí, ó. Letra A. A responsabilidade civil do agente público decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em dano ao erário ou a terceiros. A responsabilidade civil do agente público decorre de um ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em dano ao erário ou a terceiros. Correto, né? A responsabilidade penal abrange os crimes e as infrações penais cometidos pelos agentes públicos no exercício de suas funções. Corretíssimo. Agentes públicos só podem ser responsabilizados administrativamente se houver dano ao erário. Não. Não necessariamente se houver dano ao erário é que ele vai ser responsabilizado. Depende do que a legislação dele falar. Né? A responsabilidade administrativa, porque a gente tem 3 esferas, né? Tem a responsabilidade penal, tem a responsabilidade administrativa e elas são independentes, né? E civil. A responsabilidade administrativa está relacionada ao descumprimento das normas funcionais, podendo resultar em sanções como advertência, suspensão, demissão. Correto. Beleza. Letra C. Responsabilidade administrativa de agente público não se restringe somente a casos que causem dano ao erário,
Ele abrange qualquer forma de descumprimento das suas normas. 47. Sobre atos de improbidade administrativa. Identifique a alternativa correta sobre os atos de improbidade administrativa, conforme definido pela legislação. Letra A. Atos de improbidade são aplicáveis apenas aos atos dolosos que resultam em enriquecimento ilícito. Não, não é somente os que resultam em enriquecimento ilícito, mas prejuízo ao erário e que fere também aos princípios da administração. Letra B. A responsabilidade por ato de improbidade administrativa pode ser atribuída independentemente da comprovação de dolo. Tem que ser conduta dolosa. Somente os atos que causam prejuízo ao erário são considerados atos de improbidade. Não. Já falei, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e fere os princípios da administração. São considerados atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas no artigo 9, 10 e 11 da lei, ressalvado tipos previstos em leis especiais. Está aqui, gabarito. 9, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário 10, 11, preferir os princípios. Então, atos de improbidade são aqueles atos que a pessoa está se enriquecendo com o serviço público, está causando prejuízo à administração e está ferindo princípios. 48. Marque a alternativa incorreta sobre quem está sujeito às sanções por atos de improbidade. Letra A. Todos os agentes públicos, conforme definido na legislação, estão sujeitos às sanções por atos de improbidade. Entidades privadas que recebem benefício e incentivo fiscal estão excluídas da responsabilização por atos de improbidade. Será? Entidades privadas que recebem benefício fiscal, creditício de entidade pública estão excluídas de ser responsabilizada. Aí acho que está errado, letra B, né? Ó. Pessoal, se ela recebeu o benefício de dinheiro público, a entidade privada está sujeito, sim, à responsabilização por ato de improbidade. Ato de improbidade pode ser aplicado contra o patrimônio de uma entidade privada, para cuja criação o custeio erário concorreu. Aí pode. Se teve dinheiro público no meio, pode. Particulares que celebram convênios ou contratos com a administração também estão sujeitos a sanções. Corretíssimo. Letra B. Errada, né? Na verdade, as entidades privadas que recebem esses benefícios estão sim sujeitas a sanções de improbidade. Questão 49. Identifique a alternativa incorreta sobre a responsabilidade sucessória em casos de atos de improbidade. Letra A. O sucessor ou herdeiro está sujeito à obrigação de reparar o dano ao erário até o limite do valor da herança. Letra B. A responsabilidade sucessória aplica-se somente a casos de herança e não em situações corporativas, como fusão ou cisão societária. Letra C. Em hipótese de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora é limitada à reparação do dano até o limite do patrimônio transferido. Letra D. Nas fusões e incorporações, não se aplicam as demais sanções previstas na lei por atos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto em caso de fraude comprovada, gabarito letra B, tá, pessoal? Então tá aqui. Ele quer incorreta. A responsabilidade sucessória, quando ele diz que ela é aplicada somente a casos de herança e não em situações corporativas, como fusão ou cisão societária, está errada, porque é aplicado sim. Em hipótese de, por exemplo, de fusão, incorporação das empresas, a responsabilidade da sucessora é limitada à reparação do dano até o limite do patrimônio que for transferido. Fusão e incorporação não se aplica às demais sanções previstas na lei por ato ocorrido antes da data da fusão. Então, se eu estou trabalhando com fusão e incorporação, não se aplica às demais sanções que tem previstas nessa lei por atos que foram praticados antes da fusão, da data da fusão ou da data da incorporação, exceto em caso de fraude que for comprovada. Aí não importa se foi antes da fusão. Mas se for comprovado fraude, aí pode ser aplicado antes da data da fusão e da incorporação. Então, a letra B está errada.
Então, não se limita apenas a casos de herança, tá? Pode ser aplicado também em casos de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão e cisão societária também. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Um grande abraço para vocês e aproveitem, assistam essa aula 5, 10, 15 vezes, coloca na velocidade 1.5, 2.0 e assista quantas vezes forem necessárias, tá bom? Um grande abraço e até nossa próxima aula. Quer pegar mais informações, como adquirir, tá bom? Aí o app de questões do curso do vetorial, tá bom? Entra aqui na descrição do vídeo que você pega muito mais informações, beleza? Pessoal que está, por exemplo, ali estudando para o Piauí, tem um app de questões comentadas, mais ou menos com essas questões inéditas que produzimos aqui, que vai te ajudar na tua revisão final. Então, quem quiser adquirir, é só olhar aqui na descrição o número do WhatsApp. Grande abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.